Então, entendo que vocês estão nos vendo aqui, esse slide. A ideia do cockpit do DPO, né, ele precisa de alguns elementos, ou seja, o que o DPO precisa para fazer a sua gestão? Eu tenho conversado com vários DPOs que têm a preocupação de o que eu preciso fazer? Eu não sou técnico, ou eu não sou advogado, eu ou pior, eu não conheço a organização. Porque, obviamente, o DPO ele precisa ter bom acesso à organização, precisa ter portas abertas, o desafio, todo dia tem desafio novo, e é necessário realmente ter um conjunto de ferramentas, né, que o ajude. A principal, eu diria, que é o inventário. O inventário é o alicerce, ou seja, se você não tem as suas áreas, os seus departamentos, os seus sistemas, se isso não está na sua mão, você vai ter uma dificuldade bem razoável de fazer a automatização. E, às vezes, eu até converso com alguns clientes nossos sobre esse aspecto. Às vezes você quer rodar um discovery, mas não tem um inventário, ou seja, você está... legal, depois que você fez o discovery, suponha que o sucesso foi 100%, você vai vincular aquela informação com o quê? Porque a LGPD ela fala de banco de dados, de informação, mas principalmente ela diz que você pode tratar os dados desde que seja algo legítimo, né? Então, a partir disso, a gente tem uma visão bem clara do que deve ser tratado. Uma vez que você tem inventário, parte do inventário são pessoas, e você vai precisar entrevistá-las, principalmente em época de pandemia, para quem tem estruturas muito grandes. Você precisa ter a capacidade de mandar questionário, porque mandar planilha, o pessoal responder e depois você consolidar, o tempo que você gasta é muito grande. Boa parte dos nossos novos clientes são clientes que fizeram bons projetos, só que ficou em planilha. Chega uma hora que você não consegue administrar. Esse inventário precisa estar correlacionado, vamos falar sobre isso. Também você tem que ter a capacidade de gerar dashboard, de administrar plano de ação, porque, obviamente, por exemplo, o Privacy by Design, essencialmente, ele é um plano de ação. Você pega uma atividade e vai monitorar aquela atividade. A gestão de incidentes, né, ela é uma gestão de ocorrências. Então, você vai ter que ter várias atividades que você precisa fazer e você, de alguma forma, precisa administrar. A própria questão da gestão de políticas, ou seja, são várias políticas, né? Nós temos conversado, a gente tem visto que as políticas de segurança, por exemplo, estão muito antiquadas. Muitas delas, por exemplo, consideram backup em mídia ainda, armazenamento de mídia em um lugar diferente, quando a realidade hoje do backup está muito mais ligada em nuvem, está muito mais ligada em canais de backup direto. Então, as políticas elas precisam ser atualizadas e também precisam estar em algum lugar. A segurança cibernética, principalmente baseada em baseline. Olha só, o DPO ele não precisa ser um especialista em segurança cibernética, em sistemas, em infraestrutura, em governança de TI, em direito, mas ele precisa ter as informações básicas na mão dele. Se para você analisar um Linux, você precisa botar 250 controles, o DPO ele precisa saber se aquele Linux que tem uma base extremamente crítica, se ele está minimamente configurado. Então, como que se faz isso? Padrões, principais controles a ser implementado, está configurado ou não está configurado. A questão de gestão de ocorrência e incidente, vou falar sobre isso. O direito do titular é essencial, e o titular, eu acho que ele tem dois direitos. Ele tem uma linha de direito, que é aquela linha de direito dele poder fazer as requisições. Olha, eu gostaria de saber se você trata a informação minha. Você trata? Então eu gostaria de ter acesso. Altera, por favor, elimina, anonimiza, me diz com quem você compartilhou. Isso é o direito do titular, mas o titular tem um outro direito também, que ninguém se passe por ele. Então é essencial dentro desse processo você ter um serviço de autenticação do titular. Se você só pede o e-mail do cara, ou seja, a possibilidade de você ter um problema maior é bem razoável. O conceito do Privacy by Design, né, que é essencial, fiz o projeto, ele está maravilhoso. A partir daí, seu negócio começa a mudar e você precisa fazer privacidade, aplicar o Privacy by Design. O relatório de impacto, que tem que ser automatizado, e prestações de contas, né, o governo federal soltou um template, só que o princípio do template é como é que você chega nele, né? Porque a informação não nasce pronta, não é só... A planilha não chega pronta para você cortar e colar no template. Quando você fala gestão de risco, ou menos que gestão de risco, né, probabilidade, como é que são os conceitos? Como é que você calculou? Lembrando que quando você fala gestão de risco de um tratamento de dados, você está falando de diversos aspectos, né? Legais, tecnológicos, de infraestrutura, de segurança, e assim por diante. É essencial você ter dentro desse seu cockpit a gestão de riscos. Bom, todos esses elementos que nós falamos são correlacionados, né? O inventário, eu falei, a primeira caixinha que eu botei lá foi inventário. Inventário de quê? Das pessoas, da lei, das áreas, dos processos de negócio, do sistema.
do suporte de dados. Muita gente tem galpão, tem armário, a gente tem conversado com gente que tem vários dados pessoais colocados no armário, e a preocupação é colocar a chave. Então, eu falei, cara, o menor problema seu é essa chave. Vamos olhar e priorizar o que você precisa. Os ativos de TI, né, principalmente para sistemas que estão em data center, as baselines de base de conhecimento, as atividades, as ocorrências, o DPO tem que ter isso na mão dele, tem que estar controlado realmente pelo DPO. Aí vamos simplificar a parte das pessoas, né? Eu diria que tem 4 públicos. Um público é o encarregado e a equipe, outro público é a equipe do projeto, as pessoas que apoiam, né, tecnicamente o DPO e a equipe para fazer o projeto de implementação. A outra parte são os pontos focais. Esses pontos focais são aqueles responsáveis por alguns elementos, um responsável por área, um responsável por sistema, um responsável por determinada tecnologia, o responsável por fornecedores. Tudo isso aí, essas pessoas precisam estar dentro do sistema e o DPO precisa conhecer. E mais, você tem o ponto focal dentro do seu fornecedor, porque dependendo da sua relação com o fornecedor, você precisa falar com o DPO do fornecedor. E os colaboradores e parte relacionada, inclusive para você poder pegar a resposta da aceitação, né? Ou seja, a partir do momento que as pessoas leram uma política, como é que você sabe que, ok, elas deram um ok para você? Então, essa atestação ela é essencial. Então, para isso, você tem que ter os colaboradores dentro do processo. Bom, eu uso até o termo que eu copiei do meu amigo Dirceu, que é cockpit do DPO, que é LGPD raiz, que eu sempre falo o seguinte, olha, quer saber se uma coisa da LGPD está certa, ela tem que estar vinculada a algum artigo ou alguma melhor prática diretamente relacionada à LGPD. Então, quando você fala teste de invasão é o quê? Ah, legal, é artigo 46, segurança da informação. Legal, mas dentro do teste de invasão existe uma série de elementos, dentro da segurança da informação existe uma série de elementos além da segurança da informação. Só na lista do CIS são 20, teste de invasão é um deles, e é o último. Então, não adianta olhar para a LGPD e pensar em teste de invasão. É um dos componentes? Sim. É importante? Sim. É prioritário? Infelizmente, não. Não é uma coisa que tem que fazer na frente das outras atividades. Então, sempre a gente procura fazer esse encaixe. E até a gente usa, isso aqui é uma estruturação de assuntos da LGPD, que a gente pega lá os 477 tópicos da LGPD e separamos eles por assuntos, né? Tem mais 2 assuntos que a gente não bota, que são regulação e estrutura da lei. Mas aí você vai lá, artigo 14, criança e adolescente. Quais são as áreas que tratam criança e adolescente? Quais são os sistemas? Quais são os fornecedores? Eles estão atendendo à lei? Porque é diferente você tratar uma base de dados que tem dado sensível de criança e uma base de dados que não tem nem dado de criança e nem dado sensível. Então, em termos de modelo, né, você precisa realmente até otimizar e talvez minimizar. Falar, olha, eu vou abrir mão aqui desse dado sensível e vou reduzir a superfície de ataque contra a LGPD. Então, a gente tem aqui um elemento, né, que esse desenho aqui é até interessante, lá atrás, quando nós começamos a pensar em LGPD, a desenhar a nossa solução, nós fizemos esse desenho, acabou que ele nem mudou muito, mas acaba que hoje alguns clientes nossos têm demandado isso. Por quê? Você pega alguém que tem 40 milhões de titulares embaixo da gestão dele, toda hora ele tem demandas, né? E as primeiras demandas são bem complexas. Então, é necessário realmente você ter um sistema apoiando. E, principalmente, pessoal, uma coisa que é extremamente relevante, só lembrando, tá? Vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, uma coisa que é extremamente relevante é a questão do inventário, tá? Ou seja, quando você vai fazer um checklist de LGPD, você primeiro avalia, por favor, se você está com um bom inventário. Então, como que nós desenhamos essa solução? Bom, primeiro, né? Ou seja, a gente começa onde? Eu preciso atender a LGPD. Então, beleza. Vamos... Desculpa que eu deixei tudo parado aqui, agora que eu abri, ele vai recarregar tudo. Então, vamos olhar o meu texto, né? Então, a gente pode pegar aqui a LGPD, pegar o texto da LGPD, ou seja, porque começa pela LGPD. Essa aqui é a minha obrigação inicial. Então, quando eu vou começar a trabalhar, eu vejo aqui a minha LGPD e eu vou saber o que é aplicável, o que é não aplicável, o que eu não respondi ainda. Eu quero saber tudo que é aplicável a mim. Você clica aqui e vai saber todos os controles que são aplicáveis a mim. Tem lá, ó, lá no artigo 4, fala lá sobre... Aqui, ó, o artigo 4, ele fala de vários elementos.
questão jornalística, acadêmica, segurança e assim por diante. Então, esses elementos não se aplicam nesse caso de uso aqui. Essa base é uma base meio dados da módulo e meio dados fantasiosos e mais alguma anonimização, mas nós temos aqui várias informações, né? O que eu estou vendo aqui nesse filtro é exclusivamente se os dados são o que é aplicável, o que não é aplicável para mim. Então, nós até temos, né, em todo o texto da lei, inclusive comentários, né? O doutor Gilberto Martins ele faz a nossa curadoria do texto da lei, e inclusive ele tem aqui, nós temos aqui a lei comentada, né, com comentários do doutor Gilberto. Então isso aqui é bem interessante, porque, por exemplo, eu tenho um monte de livro de LGPD comentado. Quando sai algumas novidades, alguns comentários, sempre são interessantes, tem que comprar um outro livro. Aqui a gente faz um live update, tá? Ou seja, os comentários do doutor Gilberto, que estão vinculados, nesse caso aqui, ao artigo 12. Inclusive, a gente faz a vinculação, lembra que eu falei dos assuntos na outra tela lá? Toda a lei está vinculada com um conjunto de assuntos. Ah, legal. Então, o que a módulo fala aqui sobre o assunto dados sensíveis? Ah, legal. Dados sensíveis, tem 18 elementos, Tem lá, artigo 5, inciso 2, e tem lá no artigo 11 vários elementos com relação a dados sensíveis. Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, eu vou atender a LGPD, o que eu preciso ter? Preciso ter a lei. Mas eu quero chegar aqui, e eu quero mandar uma mensagem lá sobre dados pessoal sensível, sobre essa definição. Aí eu posso chegar aqui, falar, doutor Gilberto, é isso mesmo? E essa informação chega, é configurável, tá? Pode chegar aqui na cinetinha, lá do sistema dele, pode ir por e-mail e pode chegar no Teams. Ou seja, essa nossa solução de lei, ela chega no Teams. Aí agora, para quem é ligado à segurança da informação, segurança cibernética, nós temos também outras bases aqui, Aqui, o CIS, tá? Todo o CIS está aqui. Lembrando, tá? Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, manda pelo chat. E também o PCI, e todo ele correlacionado, tá? Se eu pegar aqui, e fazer uma busca, vou buscar a palavra incidente. Ele vai buscar em todos os elementos, ou seja, ele vai buscar lá na LGPD, ele vai buscar no CIS, aqui, artigo 48. O CIS fala sobre incidente? Fala, item 704, item 1709 e o controle 19, que é específico sobre isso. E o PCI também fala? Está aqui, Então, esse ponto, né, é uma ferramenta, eu diria assim, que é o básico. Se eu preciso fazer compliance, eu tenho que trabalhar com aquilo que me levou a fazer a compliance. Outro ponto é o inventário, né? Então, esse inventário, ele tem uma série de informações aqui. Então, é possível, por exemplo, vou pegar uma área aqui, vou pegar essa aqui de RH. Legal, essa área de RH, ela usa 23 sistemas, estão aqui os sistemas. Nós temos um modelo de pontuação, tá, que vai de 1 a 25, que diz qual é a prioridade de cada sistema. Então, aqui, esse sistema Nube aqui, tem prioridade de 14,82. E aqui a gente tem uma série de informações, uma série de detalhamentos, né, da área de negócio, né, uma série de dados, e também qual é a descrição dessa área, qual é a prioridade, quem é o responsável. Todos esses dados estão aqui, inclusive um conjunto de informações, quais são os sistemas que a área de recursos humanos trata com dados pessoais, quais são as organizações das quais a área de negócio recebe dados pessoais. Está aqui, vagas.com, Uber, Nube, E-Social e assim por diante. Então, são modelos, né, que você vai preparando esse tipo de resposta. Legal. Então, eu quero aqui analisar o Proteus. Nota o seguinte, tudo isso aqui é a base do entendimento da... acho que é com TH. É a base para você implementar a LGPD. Eu vou correr. Então, legal. Aqui, Proteus gestão de pessoal. Esse aqui é um sistema. Esse sistema aqui, né, um sistema até da TOTOS. O que ele faz? Aqui, ele trata dados pessoais, ele trata dados pessoais sensíveis, trata dados de criança, trata dados de adolescente, trata dados de idoso. Não compartilha dado com outra organização, não recebe dado de outra organização e não faz transferência internacional. Não sei ainda se ele está na lista de sistema de TI, também não sei se ele está na lista de sistema crítico e também não tem resposta se ele foi citado para alguma área. Então,
esse princípio aqui, nós estamos trabalhando, né, com inventários, ou seja, esse é o jogo, né, o jogo principal para você implementar LGPD em cima. Então, eu diria o seguinte, que você está fazendo uma plataforma, então eu vou chegar aqui, ó, quem trata mais de 100 mil a 1 milhão de dados pessoais? A gente já tem essa informação aqui, você clica e já vem, ó, Facebook, LinkedIn, o site Nube e o DRM. Ah, legal, o DRM trata mais de 1 milhão de dados pessoais. Então, esse que é o primeiro modelo. Bom, também, né, nós criamos uma série de opções, tá? Como é que você administra a parte relacionada, o plano de ação, né, a parte de segurança, a vinculação da lei. Também, né, como eu falei para vocês, a gente tem diversos inventários. O inventário é de quê? Eu mostrei lá naquele slide. O inventário é da própria lei, é de responsáveis, o inventário ele é de sistemas, né? A gente pode ter todos os sistemas cadastrados aqui, ó. Então, isso aqui é essencial para você atender a lei. Ou seja, se você não tem isso aqui, você não consegue aplicar a lei em cima. Por quê? Porque o volume é grande, e não bastasse o volume ser grande, ele ainda é totalmente correlacionado. Olha só, eu até deixei engatilhado aqui o seguinte, ó. Eu quero correlacionar os sistemas da Microsoft com o meu fornecedor Microsoft. Então, nota só, eu já tenho 330 relacionamentos aqui. Quando eu clicar aqui no verdinho, ele automaticamente já vai pegar os dados daqui e já vai fazer esse relacionamento. E nota o seguinte, alguns já existem, então de 330 eu pulei para 332. Mas se eu quero, por exemplo, vincular a área de RH, e só uma coisa, tá, pessoal? Quem quiser, entre em contato com o nosso time, a gente vai ter um formulário daqui a pouquinho, vocês podem pedir uma apresentação dessa visão nossa aqui que a gente tem, tá? A gente mostra ao vivo aí para vocês, é até bem menos corrido. Então, legal, eu quero vincular o RH com determinado assunto da LGPD. Então, também é possível fazer isso e criar esses correlacionamentos. Eu quero ligar o RH com o tema consentimento e quero ligar o RH com o tema anonimização. Então, ele já criaria um link para esse cara aqui. Bom, evoluindo na LGPD, então nós falamos aqui, ou seja, esse aqui é um grafo, né? É um desenho de todos aqueles correlacionamentos que eu mostrei, ou seja, aquelas 330 linhas estão aqui correlacionadas, e ele tem em vermelho aqui estão as áreas, em verde estão os sistemas e suporte de dados. Por exemplo, nós temos um parceiro que guarda dados nossos em papel num galpão. É um dos que está aqui. Em azul, né, são as partes relacionadas, os parceiros, os terceiros. Em amarelo são os temas da LGPD. Ó. Então, aqui, ó, responsabilidade de sanções, direito do titular, todos esses elementos, ó, operador, todos os elementos estão aqui correlacionados. Fernando, mas eu preciso ver dessa maneira? Não. Você pode fazer filtro. Eu quero ver só quem está ligado no RH, só quem está ligado aqui no marketing. Então, você consegue enxergar esse tipo de visão. Mais uma vez, você querendo pedir, pede uma apresentação nossa. Outro ponto é a capacidade de questionário. Isso aí realmente é uma coisa que a gente evoluiu bastante. Eu estava até vendo, nós já aplicamos mais de 7 mil questionários agora, só na época da pandemia, porque antes a gente aplicava questionário em auditório, né? Hoje não existe mais esse tipo de possibilidade. Então, nós usamos um modelo do questionário, inclusive um ponto importante aqui, ó. Se você vai fazer LGPD para várias empresas, nós também entregamos esse tipo de serviço para vocês, tá? Eu tenho uma empresa aqui que tem acionista diferente, é o mesmo DPO para todo mundo, cada um é um DPO, então isso aí também nós podemos conversar com você sobre essa estrutura aí que pode gerar uma ou outra confusão. Aí vem, né? Ou seja, a partir das respostas, e tudo começa no inventário e na resposta. As próprias pessoas que responderam o questionário, elas já são automaticamente posicionadas. Isso aqui não está escrito em pedra, tá? Tem alguns momentos de revisão e consistência que a gente vai melhorando esses dados aqui. E também os sistemas. Então, olha só, 17 sistemas, 6 tratam dados de criança. Legal. Quais são os 6 que tratam dados de criança? Quando eu for falar sobre o assunto tratamento de dados de criança, eu vou olhar somente para esses 6 sistemas aqui, ó. RH, FC, MKT, SB, GP e EVTD. Então é isso, é legal. Quais são os que tratam dados de criança e fazem transferência internacional? Será que dá para eu fazer um grupo para tratar esses dois assuntos? Aí eu vou sabendo aqui e a gente vai entendendo. Legal, pô, Everest, você faz transferência internacional de dados pessoal mesmo? Será que você consegue minimizar, abrir mão, passar para uma outra área? Isso são elementos que vão entrando aqui nessa discussão. Tá? Vai ser igual ao anterior.
Tá, aí vem também as partes relacionadas, né? Nós registramos aqui os DPOs das partes relacionadas, registramos aqui como é que está a situação, então, como é que está a situação da LGPD dos meus fornecedores, está em andamento, está atrasado, está funcionando? Qual o fornecedor que trata dados de criança? Ah, tem um aqui. Quem é o cara? Aí a gente vai ver aqui quem é o sujeito que trata dados de criança. Ah, é o RD Station, trata dados de criança. Então, tem boa possibilidade desse dado aqui estar incorreto, mas pode ser que esteja certo. Aí o DPO conversa lá com a Isabela e vê, o RD Station usa mesmo dado de criança? Como é que é isso? Por que isso aí ocorre? Aí tem outros questionários, né? Esse aqui é um exemplo de questionário de parte relacionada. É o questionário, ou seja, tem cliente nosso que já fez 1.200 respostas dessas. Ele pega um questionário, manda para os fornecedores dele, manda para os parceiros dele e recebe a resposta. Pessoal, estou terminando. Se tiverem perguntas aí, depois o Alberto assume, só para eu dar uma baixada de poeira aqui. Aí, outra coisa é o plano de ação, ou seja, o que você tem que fazer para implementar a LGPD? Eu tenho que fazer uma cartilha, tenho que conscientizar meu time, eu tenho que implementar um software para Privacy by Design, eu tenho que fazer um workshop com a área de sistema, eu tenho que tratar dados sensíveis em sistemas, tenho que fazer um template do relatório de impacto. Então, tudo isso aqui, nós já entregamos para você um plano de ação para você seguir. O que acontece é o seguinte, não é fácil, tá? Não estou dizendo que isso seja fácil, não. Mas nós fizemos algumas simplificações. Então, por exemplo, esse projeto aqui tem 433 atividades. Nós fizemos uma aglomeração, nota aqui, das 433, 132 estão encapsuladas aqui nesta ação, que é o workshop de sistemas. 97 nesse workshop de áreas, ou seja, porque eu tenho que fazer um monte de coisa e que a gente faz essa implementação. Então, por exemplo, quando eu chego aqui, ajustes em sistemas que tratam dados de criança e adolescente, se eu clicar aqui, eu vou ter 18 temas, né? Todos aqui, está aqui, assunto de criança e adolescente, e estão aqui os sistemas que eu preciso tratar, ou pontos de atenção, e inclusive os responsáveis por esse sistema que tratam dados de criança e adolescente. Então, pode ser até que depois eu descubra que, falando com 2 ou 3 pessoas, eu vou resolver essa atividade aqui. Bom, outro ponto também é a gestão de ocorrência. Então, a gente fala muito de gestão de incidentes, né? Inclusive, a NPD soltou agora um template de gestão de incidentes, e esse que é o ponto, ou seja, os templates são excelentes porque dizem como que você tem que fazer o relatório, mas não dizem como que você recolhe os dados para chegar no relatório. Um ponto que a gente faz bastante é a integração do incidente no ciclo de vida deles. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Um incidente é uma ocorrência classificada, uma crise é um incidente classificado. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente faz aqui é fazer com que o DPO receba alerta do DLP, né? Ou seja, do Sistema de Prevenção de Perda de Dados. Legal. Cada mensagem que você recebe, ela é pontuada com um nível de gravidade. Então, você pode até falar, olha, se a minha gravidade for abaixo de 3, eu não quero nem ver, e se a gravidade for 4, você me passa sem prioridade, mas se a gravidade for 5, você para tudo e me mostra essa informação. Você criou a sua regra. Então, na verdade, o que o DLP informa para você são ocorrências. Não significa que é um incidente, e mais, do ponto de vista da LGPD, não significa que é um incidente que você vai fazer a prestação de contas para a NPD. Então, quando você tem um aviso do DLP, isso pode ser um incidente grave que você tem que informar lá na frente, ou de um sistema de log, ou qualquer coisa parecida. Mas aquilo ali não necessariamente, e na grande maioria das vezes, ele é uma ocorrência, você administra, gera estatística, né? É tipo ataques, né? As pessoas vão falando em ataque. Um outro ponto também, que no passado tempo aqui eu não vou demonstrar, lembra que eu falei para vocês que o titular tem 2 direitos? Um direito é ele poder saber quem está tratando o dado dele, e o segundo é ninguém passar por ele. Então, nós criamos aqui um modelo, né? Nós usamos, inclusive, o AD da Microsoft para aplicar esse modelo. Nós temos uma aplicação chamada LGPD Hub, que todas as correlações que eu falei aqui é feitas por esse sistema, que é uma plataforma de robôs. Então, eu podia aqui, por exemplo, podem chamar a gente, que a gente mostra isso aqui no detalhe. O que isso aqui faz? Vou contar para vocês. Devia ter gravado um filminho, que aí era rapidinho. Ele mandou aqui para o meu e-mail um código, eu, Fernando, aí eu respondo, aí eu coloco as minhas informações e digo o que eu quero.
Aí ele liga a minha câmera, eu preciso falar, mas quem já abriu conta em fintech sabe como que é isso aí. Eu tenho que falar, tenho que mostrar minha identidade, e aí depois ele fala, não, esse cara realmente é o Fernando. Passa por alguém que vai autenticar que aquele sujeito é o Fernando. Vale a pena conversar sobre isso, tá? Essa aplicação é bem redondinha, bem bacana, então contem com a gente. Outra coisa, né, é a visão de mapa. Para que você precisa de mapa? Para eu saber da onde que os titulares estão fazendo a requisição, como a gente pega o endereço e a latitude e longitude do titular, quando ele faz o pedido, nós sabemos, você pode fazer essa classificação. Também a gestão das ocorrências, dos incidentes, aonde que foi? Principalmente, eu tenho aqui 40 pontos de vendas. Cara, você pode ter os pontos de vendas todos no mapa, quando vem uma ocorrência qualquer, você sabe aonde que aconteceu. E é também de partes relacionadas. Aonde estão meus fornecedores? Quem são os meus fornecedores? Qual é o endereço de cada um deles? Então, a gente já vai sabendo cada uma dessas informações, aonde que elas estão acontecendo. Tá? Então, a gente enxerga esses dados e é possível até, nós temos alguns clientes que têm milhares de pontos espalhados aí pelo Brasil, porque que ele tem a visão dele. Então, desculpa, por exemplo, 90% do meu negócio vem de uma região, por outro lado, 90% da requisição de titular vem de outra região. O que é isso? Você bate o olho e já vai entender. Aqui vem outro ponto que eu falei, tá fora da ordem isso aqui, mas é o que eu falei para vocês da ocorrência, né? Ou seja, isso aqui é uma ocorrência. Ó. A lista de dados pessoais foi divulgada no Peixibim. Notícia do site Hacker Pereré que uma lista de dados pessoal da organização foi divulgada no Peixibim. Eu preciso informar agora para a NPD que isso ocorreu? Não. Eu vou ter um ciclo de vida. Qual é a facilidade? Pode ser feito pela minha equipe. Minha equipe vai ver isso aí. Mas isso aí agravou muito. Olha, eu vou precisar de grana. Então, vou pedir recursos que não estão no orçamento. Qual é a urgência? Ganhou uma prioridade gigantesca. Resposta imediata. Então, você vai administrando, e, inclusive, o log dessas atividades aqui serve no seu relatório de prestação de contas de incidentes, porque mostra que você teve boa fé, acompanhou, verificou tudo que você tinha que fazer. Bom, e acho que esse é o último, é a gestão das políticas, né? Ou seja, você vai ver as políticas que elas vão estar aqui. Isso aqui é um exemplo de uma política de proteção de dados pessoais, que nota que ela está escritinha aqui. Legal, eu quero pegar esse texto aqui, artigo 3, e eu quero editar. Então, legal. Vou editar aqui, os termos, expressões, definições, são aqueles conceituados ou em legislação. Então, vou substituir esse texto aqui, em legislação substituta ou nas melhores práticas. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um comentário para poder ter rastreabilidade e vou alterar. Pronto. Já mudou esse item aqui, na legislação ou melhores práticas. Aí chega uma hora que você pode gerar os seus relatórios, tá? Acabou que eu não falei de DPI aqui, também esqueci de preparar o modelo, mas você também pode chegar aqui e gerar relatórios desse ambiente, tá? Então você consegue também gerar saída de relatório. E tem uma coisa bem interessante, né, que os relatórios eles são extremamente filtráveis e você vai poder ter uma consulta. Olha só quanto, eu posso botar marcador em cada um dos itens e filtrar, informação detalhada. Mas eu quero o relatório só falando sobre o assunto. Vou pegar aqui, vou pegar LGPD e vou pegar o PCI, eu não sei se ele está indexado, mas vou pegar aqui, só falando sobre o assunto boas práticas, gestão de incidentes e segurança da informação. Tudo isso aqui é assunto da LGPD, hein? Aí eu vou gerar o relatório. Então é possível você gerar esse tipo, inclusive, nós estamos concluindo aí uma visão do DPIA que é automatizado assim, tá? Você aperta um botão e o DPIA é gerado para você. Agora, olha que beleza esse relatório aqui, 122 páginas, Aí está aqui ele, o relatório, o texto. Acabou que eu elogiei tanto que não sei se ele não renderizou ainda. Tá aqui. Bom, então aqui, os marcadores. Quais são os itens que tem? O que está marcado? Como é que estão os textos aqui? Aí está o texto aqui, Artigo 40. Autoridade Nacional, esse item aqui é compulsório, não está aplicável, não está aplicável, e está aqui o comentário do especialista. Então, a gente pode botar todos os textos e a geração de todos os relatórios. Isso aqui, vocês viram a velocidade disso aqui,
um relatório de 122 páginas. Ah, mas eu preciso enxergar ele em PDF. Não tem problema, a gente tem a opção de impressão que você enxerga todo ele em PDF. E o relatório é bonitinho assim mesmo, tá? Esse é o relatório padrão. Pessoal, bom dia. Muito prazer. Meu nome é Paulo, sou da Brasoft Software, faço a gestão do programa ICV na companhia, que tem como intuito fazer alianças e parcerias com empresas de tecnologia. Quero agradecer a presença de todos vocês e agradecer também à Módulo, e especialmente ao Fernando, pelo convite para participar dessa live de hoje. Eu vou apresentar um pouquinho da Brasoft Software e como que como a nossa companhia opera dentro do segmento de tecnologia no Brasil. Antes disso, eu vou pedir para vocês para que apontem o celular para esse QR Code. Esse é o endereço das páginas da Brasoft nas mídias sociais, nas redes sociais. E ali vocês vão poder acompanhar um pouquinho de alguns conteúdos que a gente prepara especialmente para vocês, tá? Então, todos convidados a participarem. Vai ser um prazer tê-los conosco nas mídias digitais também, tá bom? Bom, a Abrasoft é uma empresa de mais de 30 anos de mercado, completamos 34 anos, tá? Atingindo um faturamento superior a 1,9 bilhões em 2020, tá? Nessas mais de 3 décadas que a gente atua no mercado brasileiro, conquistamos também uma marca super importante de atender mais de 450 mil clientes, tá? E hoje nossa estrutura atual conta com cerca de 230 colaboradores, tá? Dentro do segmento de tecnologia, a gente criou algumas alianças com fabricantes super exponenciais dessa vertical, inclusive a Microsoft como a principal deles. Antes mesmo da Microsoft atuar no Brasil, nós já havíamos estabelecido essa parceria e fomos eleitos já o melhor parceiro Microsoft do mundo. Em alguns próximos slides eu vou compartilhar um pouco dessas conquistas com vocês. E não só da Microsoft, tá? Como de alguns fabricantes e parceiros complementares à solução da Microsoft, como algum desses fabricantes que está na tela para vocês verem, tá? Adobe, Autodesk, Citrix e Symantec, por exemplo, tá? Como eu falei para vocês, eu compartilho um pouco dessas premiações que a gente recebeu. Essas premiações são regionalizadas agora, não existe mais um prêmio mundial, mas a Brasoft continua sendo relevante nesse cenário global e da América Latina, mesmo tendo uma atuação 100% em território nacional. Tá? Somos uma empresa de estrutura familiar, o que torna esses prêmios ainda mais importantes para a gente. E temos essa atuação somente no território brasileiro, mas essa atuação é tão relevante, é tão importante que nos torna também relevantes no cenário global como um todo, tá? E como último reconhecimento, e que também nos traz bastante orgulho, é esse selo de Azure Specialist for ICV, que traz toda a nossa ação e toda a nossa atuação com parceiros de tecnologia, tanto sobre o ponto de vista e sobre o aspecto de distribuidor de tecnologia, né, e de soluções de tecnologia para esses parceiros, como também sobre a parceria comercial que a gente estabelece com eles, tá bom? Bom, falando ainda sobre o nosso portfólio de vendas, e isso vai fazer muito sentido quando a gente começar a falar um pouquinho sobre a LGPD, tá? A gente tem uma gama super robusta de grandes parceiros de tecnologia, tá? Além daquelas que a gente já recebeu a premiação, como mostrei para vocês, aqui eu trago alguns outros que certamente vocês conhecem, principalmente da área de segurança também, e que fazem parte do nosso portfólio. Então, muitos conhecem a Brasoft como um fornecedor de tecnologia Microsoft, mas nosso escopo é bem mais robusto, tá bom? Bom, agora eu quero compartilhar com vocês também um pouco sobre a nossa capilaridade e sobre a nossa atuação no Brasil, né, no nosso território brasileiro. Hoje, claro, todos estamos pela pandemia que a gente está enfrentando, né, e que se Deus quiser, e que a gente faz votos que cada vez mais esteja perto do fim.
mas todos trabalhando de modelo remoto, mas a gente tem escritórios espalhados em alguma das principais capitais do Brasil, tá? Nossa matriz fica situada em São Paulo, tá? Próxima à região da Berrini, para quem conhece, mas a gente tem nessas outras capitais também um escritório físico da Brasoftware. Mas eu ressalto que mesmo antes da pandemia, a gente já tinha um time atuando em outros estados, atuando em outras capitais, e hoje a gente tem um atendimento em 100% dos estados, literalmente de Amazonas ao Rio Grande do Sul, tá? Temos projetos implantados, um time de atendimento 100% Brasoftware, tá? Não são representantes de vendas, eles são, de fato, colaboradores Brasoftware que atendem a todos esses estados. Tá? E o que esses mais de 100 colaboradores que são voltados à venda, eu comentei com vocês que no começo a gente tinha 230 colaboradores, cerca de 100 deles são voltados à venda. Tá? O que eles têm à disposição e para atender aos nossos clientes, tá? Mais uma vez, a solução de Microsoft e que cada vez mais está focada em nuvem, né, para oferta. Nossa linha de produtos, né, complementares à solução da Microsoft. A gente tem uma agenda 100% Microsoft e todas as outras soluções que a gente oferta são complementares a ela, tá? Eu vou pular um pouquinho a parte de negócios, eu vou para serviços, que são as entregas que a gente tem com o time próprio da Brasoftware, tá? Então, toda a gama de serviços gerenciados, de inovação, de suporte, projetos, é entregue através de um time próprio Brasoftware, tá? E essa linha de áreas de negócio. E aí eu vou contar uma historinha para vocês, tá? Durante muito tempo e até hoje, a nossa principal área de entrada é a área de TI, tá? Só que durante esse tempo a gente viu que não é somente a área de TI que de fato contrata tecnologia, tá certo? Então o que a gente percebeu que para a gente continuar sendo relevante para os nossos clientes, a gente precisaria contar com soluções voltadas para a área de negócios, tá? Independente se a área de TI seria a nossa porta de entrada ou não, porque as áreas de TI também têm se transformado nesse tempo e elas entendem que para continuarem sendo relevantes também para o negócio, elas têm que se aproximar da área de negócios e não, senão elas são fadadas a serem vistas simplesmente como uma área de custo, né? Uma área que gera custo para a companhia. E não, eles são muito mais do que isso, eles são uma área estratégica para a companhia como um todo. Pensando nessa história que eu estou contando para vocês, né, nesse estudo de mercado, a gente começou a criar algumas alianças e parcerias e começou a buscar no mercado empresas que ofertassem soluções para as áreas de negócio. E a gente percebeu que muitos dos nossos clientes utilizavam a Microsoft, a cloud da Microsoft, para o desenvolvimento de seus negócios. E foi aí que a gente criou o programa ICV, né? Todos os nossos parceiros de negócios, incluindo a Módulo, ela tem a sua solução embarcada dentro da cloud do Azure, tá? O que também nos traz uma segurança em dizer que a solução está numa plataforma segura e robusta. Então, a gente começou a ofertar em conjunto essas soluções para as áreas de negócio. E a gente sabe que o LGPD é uma das principais preocupações das companhias, é uma das principais necessidades de adequação e o tema é super urgente. Então, por isso, a nossa relação com a Módulo, que já era bastante forte, bastante próxima, tomou ainda mais corpo, tá? Então, hoje a gente preparou para vocês é um pouco sobre isso, tá? O quanto que a Módulo está preparada para oferecer um assessment, uma consultoria, tá? E um plano de ação para que vocês possam se adequar a essa jornada de LGPD e todos os softwares e soluções de segurança que a Brasoftware tem à disposição para auxiliá-los também nessa jornada. Então, eu queria mais uma vez agradecer o tempo de vocês e já aproveitar para passar a palavra para a Carol, que vai falar um pouquinho de como funciona esse assessment e por que a LGPD não é só uma questão de adequação a adequação à lei, né, a adequação a essas normativas, mas também como ela é um diferencial de negócio para as companhias. Tá bom? Carol,
seja muito bem-vinda. Por favor, fique à vontade para compartilhar o conteúdo conosco. Eu sou gerente de produtos na Módulo e hoje nós vamos falar sobre 2 produtos que auxiliam os projetos de conformidade de compliance às organizações. Esses 2 produtos são parte da plataforma Everest, uma plataforma desenvolvida em microserviços que suportam o desenvolvimento desses produtos de forma escalável, com grande volume de dados. Hoje nós vamos falar sobre a Lei Digital e o Inventory, 2 produtos de suporte a esses processos que estão presentes nessa plataforma. A Lei Digital, que é essa tela que vocês estão vendo agora, ela é agnóstica a conteúdo, tá? Ela suporta o entendimento, a participação de diversos membros da equipe no entendimento, na interpretação de leis, normas, documentos de referência, códigos de prática. Hoje nós vamos focar na solução que é suportada para a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Porém, diversos documentos podem ser incluídos aqui e acessados por esse produto. Primeiro ponto que deve ser abordado é o próprio conhecimento da lei a qual se deseja fazer o atendimento, né? Então, para isso, essa interface da Lei Digital, ela proporciona que a disponibilidade do conteúdo dessa lei, né, com diversos conteúdos adicionais e funcionalidades que possam ajudar os colaboradores da sua organização a fazer o devido entendimento e acompanhamento dos processos de conformidade. Então aqui eu estou mostrando para vocês a própria lei, a LGPD, e alguns templates que vão dar suporte também, que na contratação dessas assinaturas, eles já vão integrados para o uso dos clientes. Então vamos começar pela própria LGPD. Nós temos aqui a lei estruturada de forma hierárquica, com um conteúdo específico com o qual ela foi criada. Porém, ela já tem algumas informações adicionais que podem ajudar a entender o que cada um desses artigos, incisos e parágrafos significam. Esses itens eles estão classificados por classificação e por assunto, e essa questão dos assuntos e dessa classificação, eles auxiliam em muito o entendimento do que os colaboradores precisam entender e acompanhar sobre a lei. Então, por exemplo, se nós quiséssemos tratar sobre questões específicas de criança e adolescente, vocês podem vir aqui e selecionar o assunto específico e a lei está sendo filtrada e exibindo aquele conteúdo específico sobre criança e adolescente. Isso é muito importante porque é uma lei que abrange diversas áreas dentro de uma organização, é multidisciplinar, não é só uma questão jurídica, envolve RH, pessoal de marketing, desenvolvimento de software, envolve serviços, envolve N áreas dentro da mesma organização. Então, esse tipo de classificação é interessante para o uso e para o entendimento da própria lei. Além disso, alguns documentos eles contam com comentários do especialista. No caso da LGPD, o especialista é o nosso parceiro Dr. Gilberto Martins de Almeida, um advogado renomado de um escritório parceiro da Módulo, onde ele de fato discorre sobre cada um desses itens, como que eles devem ser interpretados, qual é de fato o entendimento comum sobre cada um desses tópicos. Não é necessariamente muitas vezes claro o que a lei está querendo dizer e o que você precisa fazer para atendê-la. Então, esses comentários, eles visam trazer jurisprudências, referências com outras leis que possam ajudar nessa interpretação. Ainda nesse contexto, nós temos aqui uma outra funcionalidade que são os comentários. Esses comentários aqui são os comentários da sua equipe, da equipe da sua organização, para que eles possam interagir entre si para o pleno entendimento e, inclusive, como atender cada um desses itens. Tá? São diversas as funcionalidades aqui nos comentários, você pode mencionar os outros usuários, todas essas interações elas são notificadas
Então, se vocês observarem aqui nas notificações, nós temos uma lista de notificações que podem ser consultadas toda vez que uma interação for realizada. Além disso, nós temos também uma funcionalidade, vocês podem observar aqui que a minha lei está toda coloridinha, né? Isso são o que a gente chama de marcadores. O que são esses marcadores? Eles são itens customizados que você pode usar para, de fato, segregar a lei ou o documento ou o código de prática ou a normativa que você estiver trabalhando, de forma a ficar mais fácil você acompanhar os itens de seu interesse. Esses marcadores são particulares de cada usuário, então para cada usuário ele tem uma aplicação. Por exemplo, para o RH é muito importante as questões sobre dados sensíveis de crianças e adolescentes e idosos, etc. Então, para o RH pode ser um item de atenção. Então, você pode vir aqui, aplicar um marcador de atenção e ficar bem destacado. E esse marcador também faz parte de uma composição de filtro. Então, no uso cotidiano da lei, se, por exemplo, vocês precisarem saber quais são os itens que eu como usuário, preciso ter mais atenção ou preciso de algum destaque. Então, você pode vir aqui e filtrar e esses itens vão aparecer para vocês. Além disso, vocês podem observar aqui no canto esquerdo da tela que nós temos alguns indicadores. Esses indicadores são os indicadores de aplicabilidade e situação ao atendimento da lei. Para os clientes da Módulo, esse produto é parte de uma suíte que nós chamamos de Solução LGPD Manager. A execução operacional do projeto é executada no Risk Manager, um dos produtos da Módulo, onde são feitos os levantamentos, são distribuídos os questionários, onde os dados são coletados e a partir dessa coleta, uma integração entre esses produtos traz essa informação para dentro da lei digital, para um mais fácil acompanhamento do que está sendo executado. Esses gráficos laterais aqui que vocês estão observando, eles também possuem funções de filtro. Então, por exemplo, preciso saber o que de fato eu não estou atendendo, o que eu preciso atacar. Então, a gente tem aqui 45% nessa assinatura de exemplo de que não estejam sendo atendidos. Vamos observar o que são? A gente faz um filtro automaticamente. A lei é filtrada e vocês conseguem observar o que de fato não está sendo atendido e precisa ser atacado. Nesse exemplo que eu fiz para vocês agora, o artigo 2º, para esse contexto que nós estamos falando, é um ponto de atenção e não está atendido, então talvez ele precise ser priorizado. Como eu falei para vocês antes, além do conteúdo de fato da lei, a Módulo disponibiliza alguns templates que apoiam o atendimento dessa lei. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns, né? Temos termos de consentimento, notificação de incidente de segurança, comunicado de resposta à solicitação do titular, carta de convivência para contratos, política de proteção de dados de colaboradores, mas temos vários outros. Termo aditivo, política de segurança, política corporativa de proteção de dados, contrato entre controlador e operador. São diversos os documentos que a Módulo já disponibiliza para vocês darem um suporte ao atendimento. Então, vamos ver um deles aqui. Eu já deixei 2 pré-marcados, ok? A visualização ela pode ser customizada, a gente pode habilitar ou desabilitar, não precisa ver tudo ao mesmo tempo, mas se quiser também pode. Mas esses são alguns dos templates que nós temos para apresentar para vocês. Então, vamos tratar na questão do termo de consentimento. Como nós explicamos, são documentos base. Eles foram estruturados também pelo parceiro jurídico da Módulo, então eles já são documentos com uma robustez e um conteúdo bem interessante para ajudar vocês a construírem os próprios documentos da organização de vocês. Nesse caso, esses documentos eles são customizáveis, vocês podem vir aqui e editar.
Por que customizável? Porque, como nós falamos, é um documento referência e ele precisa de alguns dados específicos da sua organização. Nesse item que eu peguei aqui, por exemplo, nós temos a questão de ter que definir qual é a razão social. Então, vamos pegar a módulo como exemplo. A razão social da módulo precisa ser inserida nesse placeholder aqui, para que faça sentido ser um documento da módulo. Então, a gente pode botar que a módulo Security Solutions é que está construindo esse termo de consentimento. Ao passo que eu faço isso, eu posso marcar essa caixinha aqui de criar o comentário automático. O que esse comentário automático faz? Nós fazemos as alterações, essas alterações são automaticamente refletidas e um comentário específico passa a ser o histórico do que ocorreu, né? Então, por exemplo, o nome que antes era a razão social com placeholder passa a ser a módulo Security Solutions e com isso vocês conseguem customizar os documentos de vocês. Esses documentos, assim como eu mostrei para a LGPD, também tem a questão dos marcadores, eles também recebem as notificações, eles têm as mesmas funcionalidades dos demais documentos, ok? Além disso, vocês podem também exportar esses dados. Como exportar esses dados? Em formatos de relatório. Relatórios são interessantes, pois além de servir como base para uma eventual interpelação da agência reguladora ou um cliente que esteja solicitando algum dado específico ou até como uma forma de divulgação interna do resultado das operações que estão sendo realizadas para conformidade a determinada lei normativa ou código de prática, para isso ser distribuído de uma forma controlada num ambiente em que você não precise ter acesso de usuário e que os dados não possam ser editados. Então, vocês podem observar aqui que no contexto da lei digital a gente tem essa função de relatório e nessa função de relatório todos os documentos são passíveis de gerar o relatório. Nas configurações vocês podem selecionar toda a composição do relatório, desde se ele vai ter capa ou não, se ele vai ter resumo ou não, gráficos, se vai ter título, quais são os documentos, eu posso gerar relatórios com N documentos no mesmo contexto de relatório, se ele vai ter essas questões de informações detalhadas ou se eu preciso de menos ou mais informações, e inclusive esse relatório também pode ser filtrado pelas mesmas opções de filtro disponíveis nos documentos. Então, eu vou gerar aqui um da LGPD, um documento padrão, para vocês observarem o resultado desse relatório. Aqui nós temos um relatório gerado, esse é o relatório que vem da lei digital, esse é o relatório completo, como eu informei, ele pode ser altamente customizado. Dentro desse relatório, nós temos a questão do sumário, um resumo, se eu tivesse aplicado algum filtro, se eu tivesse feito algum caso de exceção, quais são os conteúdos que contemplam nesse relatório, como eu mostrei para vocês, esse é o relatório da LGPD. Então, ele vai ter só o conteúdo da LGPD, mas eu poderia trazer todos. Daí ele traz alguns indicadores, qual o percentual de itens que estão em cada ponto de classificação, quantos são esses tópicos, quais são os assuntos relacionados a esse documento. Eu acabei de mostrar para vocês que a gente classificou os assuntos da LGPD e de demais normativas e códigos de prática para facilitar o entendimento e a leitura. Daí vamos apresentando indicadores de fato, execução do processo de conformidade, né? Quantos são os itens que estão aplicáveis, qual é a situação desses itens. E na próxima seção, nós temos as opções de marcadores. Cada marcador, cada usuário tem a sua composição de marcadores. Então, aqui, por exemplo, nós conseguimos observar que no meu contexto de usuário, eu tenho 2 itens na LGPD que eu considero importante, 2 itens de atenção, um item laranja, 2 amarelo, um índigo e um violeta. Por padrão, esses marcadores vêm com o nome das cores, mas a gente pode configurar e editar a label desses marcadores. E na próxima seção vem, de fato, em si, o conteúdo da lei. Como eu mostrei para vocês, esse é o conteúdo completo. Tudo que vocês observaram na interface está presente nesse relatório, desde a classificação do assunto, da aplicabilidade, até mesmo os comentários da organização de vocês. E esse relatório aqui, ele pode ser impresso num PDF, mandado diretamente para
para impressora e para que ele possa ser compartilhado. Além da lei digital, gostaria de mostrar para vocês também o segundo produto suportado pela plataforma Everest, que é o Inventory. Um item muito importante sobre um processo de conformidade, um processo de compliance, é você devidamente entender o que isso impacta, como impacta e quais são as áreas, sistemas e partes relacionadas que fazem parte desse conjunto de ações que precisam ser tomadas. Então, nós desenvolvemos o Inventory para suportar essas questões de inventário, e nessas questões de inventário, quando alinhados à LGPD, ele já vem com uma pré-configuração de áreas, partes relacionadas e sistemas, a metodologia desenvolvida pela Módulo, onde o relacionamento entre esses itens são exibidos para vocês. Então, vou mostrar aqui alguns itens. Essa aqui é a raiz da organização, onde você tem um overview geral do que compõe essa organização. Daí, dentro de áreas, nós temos a lista de áreas de fato que fazem sentido para conformidade com a LGPD. Então, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, a área 2.1 MKT. Essa área, ela tem as suas particularidades, ela tem o seu nível de conformidade, de impacto, de prioridade. Esses indicadores também vêm da integração com o Risk Manager, que é o outro produto que suporta a solução LGPD Manager da Módulo. Então, esses são indicadores que vêm, de fato, de execução, de levantamento de dados, de questionários, de interpretação consultiva, e esses dados vêm integrados para o inventário junto com a lei digital. Aqui nós temos uma lista de sistemas, esses são os sistemas que suportam essa área de negócio, e dentro desse contexto dessa área de negócio nós também temos a aplicabilidade. Como eu informei para vocês, esses dados vêm de um levantamento prévio, e eles também são exibidos aqui para que vocês possam fazer o devido acompanhamento do que está sendo feito e qual é o impacto dentro dessa área em relação à LGPD. Então vamos pegar um exemplo aqui. Dentro dessa área de negócio, eu tenho essa lista de sistemas. Esses são os sistemas que são impactados. Por que isso é importante? Uma requisição do titular, uma interpelação da agência reguladora pode demandar que planos de ação, que atividades e tarefas sejam executadas, além de ser importante você conhecer o seu ecossistema para poder operar conformidade, até mesmo os seus processos cotidianos. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui de como isso está integrado. Nós temos aqui, né, dentro dessa área, essa lista de sistemas. Vou mostrar para vocês esse sistema aqui. Vamos ver o YouTube. O YouTube está ligado a essa área de negócios 2.1 MKT, e ele também está registrado aqui como um sistema importante e relevante para essa organização. Dentro desse contexto dos sistemas, outros levantamentos são feitos. Que tipos de dados são tratados, como que eles são tratados, todo esse levantamento também é exibido aqui no Inventory e também está integrado à lei digital. Então, esse levantamento de dados, eles estão aqui dispostos em abas para o devido acompanhamento do processo de conformidade. Então, por exemplo, dentro do contexto de análise de TI, nós temos alguns indicadores, conseguimos identificar quem é o operador ou fornecedor. O operador e fornecedor pode e deve ser cadastrado como uma parte relacionada também. Partes relacionadas são também itens muito relevantes para atendimento de regulamentações, principalmente no que tange a LGPD, pois o tratamento de dados e a transferência de dados é um dos itens que a LGPD trata, então também é um outro objeto de atenção para vocês aqui. Além disso, nós temos ainda os demais levantamentos sobre qual é a base legal, o porquê que esse sistema está sendo levantado. Eu preciso tratá-lo relacionado a algum item da LGPD? No caso aqui, por exemplo, do YouTube, esse levantamento ainda não foi feito, mas nesse atributo aqui, base legal de dados pessoais, serão exibidos, no caso, quais são os artigos, incisos ou parágrafos ou os assuntos ao qual esse sistema está relacionado com essa determinada lei.
Além disso, nós temos vários relatórios, são vários os conteúdos que são integrados. Esses 2 produtos, nós temos a periodicidade de a cada 15 dias vir com novidades, então novas funcionalidades são implementadas, nós fazemos o deploy disso, a entrega disso de forma transparente, esse ambiente está todo em SaaS, na nuvem do Azure da Microsoft, e a cada quinzena novidades serão apresentadas e serão distribuídas para os nossos clientes. Qualquer dúvida, sugestão, entrem em contato conosco. Eu agradeço a participação de vocês. Tenham um bom dia.
É isso.